Oi, gente! Boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vindo à nossa live de hoje. E na live de hoje a gente vai falar sobre os ingredientes da massa do bolo e alguns ingredientes dos recheios também. É tudo igual? Você sabe a diferença? E se você não me conhece, eu sou a Raquel, sou confeiteira especialista em bolos com cobertura em buttercream e professora online. Seja muito bem-vinda à nossa live de hoje. Vamos começar uma série especial aqui até sábado, que é o aquecimento para o nosso profissão confeiteira especialista em buttercream. O que é isso, Raquel? É um evento 100% online gratuito que vai acontecer dos dias 18 a 21 de maio. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais do buttercream, saber como você pode fazer para se tornar uma confeiteira especialista em buttercream, que é essa cobertura maravilhosa que eu amo, é só você se inscrever gratuitamente no evento e participar. Vão ser 4 aulas, sempre liberadas às 8 da manhã, de terça a sexta, tá bom? Raquel, não posso assistir. Elas vão ficar disponíveis até domingo para você assistir. Você pode maratonar no sábado e domingo todas as 4 aulas. E eu tenho certeza absoluta que você vai adorar. Nesse evento teve uma decoração de bolo incrível, com uma escultura em papel de arroz. Vocês vão amar. Então clica no link que tá lá na minha bio, se inscreve, é gratuito e depois eu vou tirar do ar, tá bom? Não vai ser live aqui no Instagram de forma aberta, nem no Facebook, precisa se inscrever. Já temos gente entrando? Temos bastante gente chegando. Ana Carolina já mandou o tradicional boa noite, dona Raquel. Boa noite, meu amor. Então, gente, é o seguinte, na live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os ingredientes na massa do bolo, tá? Eu já posso começar? Pode, só vou ler o boa noite aqui da Box Luxo Jane Dantas. Boa noite. Gente, olha só, hoje a gente vai fazer essa live assim, bate-papo também, tá bom? A gente vai bater um papo aqui sobre ingredientes. E o meu papel hoje aqui, aliás, o meu papel sempre... Aliás, voltando àquela que vai abrindo várias janelas. Aliás. 10 horas da noite. 10 horas eu tô aqui, aliás. Porque eu vou lembrando, depois eu esqueço. Eu vou abrindo as janelas, depois eu vou fechando as janelas de assunto, né? Hoje lá nos meus stories eu coloquei umas caixinhas de perguntas importantíssimas para vocês responderem para mim. Aquelas perguntas, eu não vou dar spoiler, quem quiser vai lá nos stories ver. Aquilo tá fazendo, e todas aquelas respostas fazem uma grande diferença no meu trabalho, no meu dia a dia. Então eu coloquei lá a pesquisa, não costumo colocar tantas pesquisas lá para vocês. E hoje eu resolvi colocar lá para vocês me ajudarem, por favor. Vá lá depois que acabar a live, vai nos meus stories, vai ficar até amanhã, que eu botei hoje de tarde, e respondam as perguntas que eu fiz, tá? É bem rapidinho, vocês vão me ajudar muito dessa forma, respondendo as perguntas, tá? Óbvio que eu esqueci, lembrei, porque eu ia falar outra coisa e esqueci. Eu tenho estudado bastante, assim, vocês sabem que eu estudo bastante sobre confeitaria, sobre bolo, e eu estudo muito sobre a técnica dos ingredientes, dos tipos de massa e tal. Só que o meu papel é facilitar a sua vida. O meu papel não é falar difícil com você. O meu papel é facilitar a sua vida. Então, para que, por exemplo, que você precisa saber qual a reação química acontece dentro do forno? Você não precisa saber isso, tá? Se você quiser estudar isso um dia, tudo bem, mas você não precisa saber. Então eu tô fazendo isso agora nessas últimas lives, que é tentando desmistificar alguns assuntos e facilitar de verdade a vida de vocês, para vocês venderem bolo e ganharem dinheiro. É isso que eu quero. Que é o que importa, né, Brasil? É o que importa. Raquel, qual a diferença entre o charme e o funk? Qual a diferença disso para disso? Olha, é tal, só que isso não faz diferença para você, tá? Então eu tô tentando, de todas as lives aqui, facilitar. Tô contando com a ajuda aqui muito legal do João, porque é bom a gente conversar com quem não entende do assunto para saber qual é a sua dúvida, como você enxerga isso. E ele tem me ajudado muito nisso, porque ele, como não entende de bolo, agora até entende bastante, porque me ouve falando nas lives Eu entendo aqui. de comer, meu amor, que é o que importa. Você não tá falando que é o que me importa? O que me importa é ele comer. entende de comer. Só que ele, como ele não entende da técnica do bolo, ele tem me dado umas ideias assim para realmente facilitar a vida de vocês. E por isso eu tenho tentado fazer essas lives agora mais no estilo bate-papo, tá? Vai ter live com aquele quadro, lembra que eu botava o quadro aqui? Vai ter, não acabou não, viu, gente? Vai ter aula, é importante ter aula. Mas agora eu tô focada em bater papo com vocês e tirar todas as dúvidas. Estou super aberta e disponível. Eu sou muito acessível, gente. Todo mundo que me manda mensagem eu respondo.
pode não ser no mesmo dia, mas eu sempre respondo. Se você me mandou uma mensagem e eu não te respondi, pode ter certeza absoluta que eu perdi a mensagem, que o Instagram apagou, aconteceu algum problema no meu celular, mas eu sempre respondo todas as mensagens. Então, se você quiser falar comigo, me manda uma mensagem no direct que a gente conversa e bate papo, porque eu amo bater papo com vocês, tá bom? Falei isso tudo para dizer para vocês que é importante você saber o papel dos ingredientes na massa do bolo. Isso é importante. Isso te ajuda, tá? Cada ingrediente dentro da massa do bolo tem um papel importante. E às vezes algo pode parecer óbvio para você. Ah, isso aqui com certeza o papel é esse. Mas não, às vezes não é. E eu vou dar uns exemplos aqui para vocês, tá? Por exemplo, vocês vão colocar nos comentários, eu quero participação nos comentários aqui, pra gente botar o João para trabalhar hoje, porque ele tem que trabalhar lendo os comentários da gente. Coloquem aí nos comentários se de repente já aconteceu com você, de você fazer alguma alteração na receita que você achava que não teria problema algum e o seu bolo ficou duro, ou afundou, ou ficou seco. E você, poxa, mas eu só tirei um pouquinho do açúcar. Qual seria o problema de eu diminuir o açúcar? O problema, por exemplo, de você diminuir o açúcar na massa do seu bolo é que o açúcar não tem só papel de adoçar. Esse é um dos papéis do açúcar? Sim, claro, ele tem o papel de adoçar. Só que esse não é o único papel. Por isso, você não pode, por exemplo, pegar uma receita de bolo e cortar o açúcar pela metade, porque você vai ter uma alteração na umidade do seu bolo, tá? O açúcar, ele tem dois papéis, o papel de adoçar e o papel de dar umidade, deixar o bolo úmido, fofinho. Então você provou um bolo, pegou uma receita na internet, provou. Nossa, tá muito doce esse bolo, vou diminuir o açúcar. E isso pode ser prejudicial para a umidade do seu bolo, beleza? Alguém botou aí, isso já aconteceu? Não. Ninguém se atreveu a mudar uma receita. Mas é importante você saber isso, tá? É importante você saber que cada ingrediente dentro da massa de um bolo tem um papel. E às vezes o mesmo ingrediente pode ter mais de um papel, como é o caso do açúcar. A Cássio falou que o que ela fez foi colocar a massa sem pré-aquecer o forno e afundou no meio. Porque essa questão de afundar no meio pode não ter sido por causa de não pré-aquecer o forno, tá? Pode ter sido o ingrediente, inclusive, né? Pode ter sido alguma coisa de ingrediente, pode ser uma questão do fermento. O que acontece para um bolo afundar no meio? O que pode ser? Pode ser porque o forno estava muito alto, e aí não foi o seu caso, provavelmente, porque você disse que colocou sem pré-aquecer. Mas às vezes, quando o forno está muito alto, o bolo ele dá um pico, e aí esse pico foi tão alto que ele não consegue manter ele afunda. Outra coisa que pode acontecer do bolo afundar no meio pode ser uma receita desproporcional, que você às vezes não seguiu exatamente, não pesou. Pode ser porque os ingredientes gelados e o forno gelado, isso pode dificultar a vida do fermento, porque o fermento ele age melhor no calor, então você também afundou por causa disso. E também pode ser uma coisa que muita gente não sabe, que muita gente pensa assim, o papel do fermento é fazer o bolo crescer, certo? Certo. Esse é o único papel do fermento? Sim, o único papel do fermento é fazer o bolo crescer, é fazer a química acontecer, é fazer o seu bolo crescer e ficar fofinho. Meu bolo não cresceu, o que eu faço? Aumento o fermento. Quem nunca pensou isso? Se eu botei uma colher de sopa de fermento, meu bolo não cresceu, eu vou colocar 2 colheres de sopa de fermento que o meu bolo vai crescer. E quando você bota excesso de fermento, o seu bolo vai crescer rápido e não vai ter força para segurar e vai afundar depois, tá bom? Isso pode acontecer. Então, gente, continuando, os ingredientes dentro da massa de um bolo, eles são divididos em 4 categorias. São 4 grupos de ingredientes. E um ingrediente pode estar em mais de um grupo. Isso não é errado, tá? Um ingrediente pode ter mais de um papel dentro da massa de um bolo e pode estar em mais de um grupo. Quais são os grupos de ingredientes que são presentes na massa de um bolo? Primeiro grupo, que a gente fala muito, eu falo aqui muito para vocês, que é muito importante, que é o grupo dos ingredientes estruturais. São os ingredientes que dão estrutura para o bolo. Quais são esses ingredientes? Tempo para botar nos comentários, quero saber se alguém vai acertar. Fala um ingrediente que você acha que dá estrutura para o bolo. Bota aí nos comentários enquanto eu vou beber uma aguinha.
Ninguém quer conversar comigo hoje. Não chegou no delay ainda. Tem que ir. Agora você fica não, aí meia hora. Não vou ficar meia hora não, vai ser rápido. Galera aqui, ó. Galera é rápida. Tempo. Só quero uma pessoa falar. Um ingrediente estrutural dentro da massa do bolo. Enquanto vocês me respondem aí, que eu quero que vocês me respondam, eu quero dar um recado pra vocês, gente. Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um canal no Telegram e eu mando e-mail pra vocês. Então eu dou em todos os lugares, tá? Eu sou tipo assim, onipresente. Eu tô em todos os lugares mandando conteúdo pra vocês. Os e-mails que eu mando pra vocês, eu mando um monte de e-mail com conteúdo e receita. Vocês me pedem receita? Dá uma olhada na sua caixa de e-mail e vê se não tem receita minha lá. Lisinete mandou aqui, ó, farinha de trigo. Boa! Pim! Boa! Ponto pra Lisinete. Ponto. Um ingrediente que é estrutural é a farinha de trigo. Tem outros dois ingredientes que são estruturais dentro da massa do bolo, que a gente nem lembra e nem pensa isso, que é o leite e o ovo. O leite e o ovo e a farinha, leite, ovos e farinha, são ingredientes que dão estrutura para o bolo. Aí, na parte prática, o que isso significa? São os ingredientes que vão dar forma para o bolo, tá? Não tem como você fazer um bolo sem esse tipo de ingrediente. Aí você vai falar pra mim, ué, Raquel, mas eu tenho um bolo aqui que não leva leite, leva água. Não leva leite, leva suco. E aí, o bolo não vai ter estrutura? Vai, mas aí ele foi balanceado para isso, ele foi calculado para isso. E aí a estrutura dele vai estar ou na farinha ou no ovo, né? Você pode não ter um deles, não é obrigatório ter os três, tá? Não é obrigatório. A farinha, o leite e o ovo são três ingredientes estruturais porque têm em comum a proteína. Os três têm proteína que dão estrutura para o bolo. É isso que você precisa saber. Então você não pode, por exemplo, eu acho que meu bolo ficou muito seco, vou tirar a farinha aqui, 1/3 da farinha. Você não pode. A receita de um bolo, ela é totalmente balanceada para ter cada coisa ali. É isso que eu quero que vocês guardem com vocês. É importante cada um ali. Se você, por acaso, achou uma receita muito doce, muda de receita. Você não pode diminuir o açúcar pela metade. Não pode. Porque você vai desbalancear aquela receita. Pega outra com menos açúcar, que aí ela vai estar balanceada para isso, tá? Os ovos e o leite também são ingredientes estruturais, porque tem proteína na sua composição e é isso que dá estrutura para o bolo. Forma, estrutura e forma. Dá aquele formato para o bolo, é importante por causa disso, tá bom? Sobre farinha, vocês me perguntam muito. Pergunta assim, nossa, tá entre as 10 mais perguntas que eu recebo aqui qual farinha utilizar para fazer bolo? Qual a melhor? Farinha com fermento ou farinha sem fermento? Eu sempre indico que vocês usem a farinha sem fermento. Por quê? Porque é a forma mais segura de você saber quanto de fermento você está colocando. Para você ter certeza absoluta de quanto fermento você está colocando, você vai usar a farinha sem fermento e vai colocar o fermento por fora, tá? Isso pode variar de acordo com o fabricante. Cada fabricante pode ter uma proporção em relação ao fermento e à farinha. Então você acaba ficando na mão da farinha com fermento por causa disso. Então eu não uso de jeito nenhum farinha com fermento, tá? E o fermento, ele tem uma forma de armazenar bem característica dele, que você tem que deixar ele sempre. Coloca aí nos comentários, eu não vou esperar não, mas coloca aí nos comentários se alguém guarda fermento na geladeira. Coloca aí, eu guardo fermento na geladeira. Coloca aí nos comentários. Gente... Calma. Primeiro deixa eu dar aqui o ponto da Edna também, que mandou os ovos lá quando estava falando. Ponto! E aí, como você emendou direto, eu não consegui dizer. Tá bom. A Marisa perguntou o seguinte, posso substituir o leite pelo creme de leite? Não, vê bem, assim, poder, você pode tudo que você quiser. Mas não é uma boa troca, tá? Se você substituir o leite por creme de leite. Porque o creme de leite tem muito mais gordura do que o leite. Você pode testar. Teste e veja. Pode ser que fique um bolo pesado de gordura, porque o creme de leite tem mais gordura, muito mais do que o leite. O que você pode fazer de troca, que seria uma troca menos desproporcional, seria trocar o leite por iogurte. Se você trocar o leite por iogurte integral, ele tem uma proporção de gordura ali parecida com o leite e até fica bem gostoso, tá? Trocar o leite por iogurte. Por creme de leite, não recomendo, mas se você testar e der certo, me conta, tá? Foi?
Então, gente, o fermento, a gente tem que guardar o fermento num lugar seco e fresco. Na geladeira é úmido, tá? A geladeira não é um bom lugar pra gente guardar o fermento porque ela é úmida. A gente pode tirar a potência máxima do fermento deixando ele na geladeira. E também porque o fermento, ele age melhor quando ele entra em contato com o calor. No calor, o fermento age mais rápido, tá? Então, se ele age mais rápido no calor, você deixar ele na geladeira, você vai retardar um pouco esse início de processo de crescimento da massa se você deixar o fermento na geladeira. Então, o fermento é para guardar dentro de um armário, num lugar que não seja muito quente, fresco e seco, tá bom? Achei que você ia falar, levantou a mão. Outro grupo de ingredientes, esse primeiro grupo foi o grupo que eu falei para vocês, que são os estruturais. O segundo grupo de ingredientes, que são importantíssimos para a gente ter aquele bolo maravilhoso que vocês amam e que... Parei. Parou? Parei. Então, só para falar que a Disney comentou que faz a massa manteigada com creme de leite e para ela deu certo. Ah, show. Legal. Que bom. Ótimo. Depende também um pouco da receita, né? Então, e proporção também. proporção. Porque às vezes, como tá falando aí de gordura, se ela faz a massa manteigada creme de leite, às vezes ela pode ser uma receita que use menos manteiga. Do que a minha receita. E o creme de leite entra ali fazendo aquele papel da gordura também. Pô, já peguei mandou bem, tudo. bate aqui, moleque. Porra, mandou bem. Falei até um palavrão na live. O que eu ia falar, gente? O outro grupo de O ingredientes. outro grupo super importante de ingredientes é aquele grupo que eu falo pra vocês, que vocês às vezes falam pra mim assim: Raquel, eu tenho que botar 7 litros de calda aqui no meu bolo pra ele ficar bom, porque a massa sozinha ela não é boa. Então, se você pega um bolo que a massa sozinha, sem calda, sem recheio, ela é seca, você tem um problema aí. Ou você tá assando demais esse bolo e aí pode fazer seu bolo ressecar, ou não é uma boa receita, porque massa boa não precisa de excesso de calda, não precisa. Eu nunca, jamais, em hipótese alguma, tive bolo meu seco. O João, ele adora comer o bolo puro, sem calda, sem nada, sem recheio, porque ele é gostoso, ele é úmido. É uma massa muito gostosa, minha massa úmida, bem boa. Então, por isso que eu defendo pra vocês, ao invés de vocês se preocuparem em molhar demais esse bolo e deixar ele ultra úmido, isso pode ser ruim para a estrutura do seu bolo pode desabar na real aqui. Vamos parar de rodeios, na real. Excesso de calda pode fazer seu bolo desabar. Excesso de recheio pode fazer seu bolo desabar. Então, ao invés de você se preocupar em botar muita calda para deixar esse bolo úmido, pensa lá atrás antes. A massa, ela já sendo úmida, você não precisa de excesso de calda, tá? Você simplesmente vai ter uma massa boa. E essa massa boa, ela vai ser suficiente. Você vai botar uma calda só um pouquinho. Você não precisa colocar muita calda, beleza? E esse grupo de ingredientes que tem esse papel amaciador no bolo chamam-se ingredientes amaciadores mesmo, que são importantes para a maciez e umidade do bolo. Quais são esses ingredientes? O açúcar é um deles, as gorduras em geral e os líquidos em geral. Todos os líquidos, leite, iogurte, suco, água, tem papel de amaciar. Gorduras, quais gorduras? Óleo, manteiga, no leite tem a gordura presente no leite, no iogurte tem a gordura presente no iogurte e na gema do ovo também tem gordura ali. Então, esses ingredientes, as gorduras, têm um papel importante na maciez do bolo, tá? E às vezes eu recebo algumas mensagens de vocês falando assim: Raquel, o meu bolo ficou duro. Esse meu bolo não é macio. O que você tem que pensar é que massa amanteigada, ela é feita para ser consumida em temperatura ambiente ou até quentinha, que ela fica. Eu amo bolo quente. Mas tudo bem, em temperatura ambiente ela fica macia. Se você servir um bolo amanteigado gelado, ele vai ser duro. Por quê? Porque manteiga fica dura na geladeira. Se manteiga fica dura na geladeira e seu bolo tem bastante manteiga, porque é um bolo amanteigado, ele vai ficar duro na geladeira. É importante que você saiba disso quando você receber um cliente dizendo pra você que seu bolo tá duro. Antes de qualquer coisa, não deixe isso acontecer. Você antes vai avisar pra ele: olha, o bolo tá sendo entregue gelado por causa da estrutura e da segurança desse bolo, mas é para ser consumido em temperatura ambiente, porque senão ele vai ficar duro. Gelado ele vai ficar duro, tá? Então não confunda bolo seco com bolo duro. Duro é porque ele estava na geladeira e ele vai ficar mais macio em temperatura ambiente, tá? Então,
gordura, a manteiga ela fica dura na geladeira, e se você tiver uma massa que leva óleo, ela tende a não ficar tão dura quanto a massa amanteigada na geladeira, ela fica menos dura, também fica um pouquinho, tá? Em temperatura ambiente também é melhor, mas ela fica menos. Por quê? Porque o óleo não endurece na geladeira e a manteiga sim. Então por isso a massa amanteigada fica dura na geladeira e a massa à base de óleo não fica dura na geladeira, tá bom? Nossa, engatei aqui, hein? Aí, deixa eu ver pra mim. Outro grupo de ingredientes que é importante que você saiba que são importantes na massa do bolo são os ingredientes fermentadores, tá? Aí você vai me perguntar, Raquel, todo bolo tem que ter um ingrediente fermentador? Todo bolo precisa ter fermento? Não, não é todo bolo que precisa ter fermento. Se você usar fermentação mecânica, o que é isso? O que é fermentação mecânica? É quando você faz uma movimentação nessa massa e ela cresce por causa desse ar que você gera. Falando simples, você gerou um ar na massa e ela cresce por causa desse ar. Você não precisa botar fermento. Tem massa que não tem esse ar, você tem que botar o fermento para ele crescer. Então você vai usar o fermento químico ou o bicarbonato. São os dois ingredientes que são fermentadores, têm o papel de fazer o bolo crescer. A pergunta que sempre me fazem é: eu posso então trocar o meu fermento, se eu não tiver em casa, por bicarbonato? Qual a diferença de fermento para bicarbonato? O que você precisa saber, guardar na sua cabeça, no seu dia a dia de confeiteira, que vai te ajudar mesmo no seu dia a dia, é: dentro do fermento também tem bicarbonato, ou seja, um dos ingredientes do fermento é bicarbonato. Então, por que eu não posso usar somente o bicarbonato para botar no meu bolo? Porque o bicarbonato puro, se não tiver um ácido com ele, amarga o bolo. Então, para usar bicarbonato puro, você precisa de um ingrediente ácido junto. Que nesse caso seria? Limão, vinagre, cacau. Cacau em pó é ácido também. Iogurte. Então, para usar bicarbonato puro, você precisa de um ingrediente nessa massa de bolo que seja ácido. No fermento tem bicarbonato, mas também tem um ingrediente lá, uma composição de ingredientes que faz com que não amargue. Então, se você tiver um bolo de baunilha, por exemplo, que não tem nada de ácido ali, você tem que usar o fermento e não o bicarbonato. O bicarbonato é só nos bolos mais ácidos, tá? E no bolo de chocolate, a gente sempre bota um pouquinho de bicarbonato, porque ele também potencializa a cor do chocolate. Ele fica mais chocolatudo, como vocês gostam de dizer. Então, por isso que às vezes na minha massa de chocolate eu uso bicarbonato. Massa Red Velvet, eu também uso bicarbonato, porque deixa mais vermelho, tá? E no Red Velvet vai iogurte, que é um ingrediente ácido, então por isso eu posso botar o bicarbonato. Na massa tradicional de Red Velvet também vai cacau e também vai vinagre, tá? Sim, vai vinagre na massa tradicional de Red Velvet. Por isso que ele fica com aquela cor tão legal e bonita, bem vermelha, porque vai toda essa composição que gera uma reação e deixa vermelho daquele jeito, tá bom? Choquei. Chocou? Você entendeu tudo, meu amor? Eu entendi tudo. Tem dúvida aí, não? Não. Beleza. Então, cada receita é balanceada para ter ou fermento ou bicarbonato, depende, tá? Então, não dá para você trocar, não dá para você trocar o fermento por bicarbonato. Você vai ter que ter um ingrediente ácido ali. E também a receita ela foi balanceada para aquilo ali. Você até pode fazer o teste de trocar o bicarbonato por fermento, porque dentro do fermento também tem bicarbonato. Mas eu não indico, tá? Porque foi balanceado para ter aquele ingrediente ali. Ai, meu Deus do céu, um bolinho de casa aqui, Raquel, posso trocar? Pode, mas de cliente não indico. Por isso que é o mais legal de conhecer os ingredientes, né? Que às vezes a pessoa faz uma substituição dessa e tem uma outra reação nada a ver. Por exemplo, vou tirar o fermento, que o papel dele é fazer crescer, vou botar o bicarbonato. Ele vai crescer. Vai ficar amargo. Mas vai ficar amargo. Mas vai ficar amargo, a pessoa não vai saber que ela é a não vai, ela vai achar que é outra coisa. Exatamente. Vai achar que é outra coisa. Já o ovo tá estragado. Então, por isso que é importante. Conhecer o ingrediente é igual o médico conhecer os sintomas ali de quem está doente. A pessoa chega doente, tô com o nariz escorrendo, tô com dor de cabeça. Pessoa... Exatamente. João falou uma coisa incrível aqui, que é quando você tem o conhecimento das coisas, por isso que eu falo para vocês, às vezes a gente quer ir
pelo caminho mais fácil. Todo mundo, todo ser humano, a gente gosta de ir pelo caminho mais fácil. E o caminho mais fácil é pegar a receita e reproduzir. E às vezes você tá dando uma coisa muito errada toda hora, que você não sabe o que é. Então, quando você estuda, confeiteira tem que estudar, viu, gente? Mas o que eu quero que vocês saibam é que não é nada de outro mundo, não. Não é nada difícil. Ah, que eu nunca vou conseguir ser confeiteira porque é muito difícil. Não é. Mas você precisa ter alguns conhecimentos básicos. E quando o seu bolo dá errado, você vai analisar como um médico os sintomas. Quais são os sintomas desse bolo aqui? Ah, amargo. Poxa, então pode ser o quê? O bicarbonato. Meu bolo tá amargo já com a cobertura, pode ser o quê? Excesso de corante. Pode deixar o bolo amargo. Ah, meu bolo ficou seco. Quais são os sintomas? Secura no bolo, esfarelando. Ah, eu estudei isso. Esse bolo assou demais. Na próxima vez eu vou diminuir. Então é importante você ter um conhecimento de tudo, que não são coisas difíceis, mas é importante você ser uma confeiteira autônoma, vamos dizer assim. Você tem que ter a autonomia de fazer alterações se der para fazer, não fazer se não der para fazer. Você tem que ter a autonomia de saber o que está acontecendo ali para você não ficar dependente dos outros, de receita, de Google, de um monte de coisa. Você tem que aprender, procurar uma metodologia de bolo que te ensine a você ter o diagnóstico, igual um médico. Ah, deu errado aqui porque eu fiz isso. Quando meu bolo dá errado, eu sei exatamente onde eu fiz a bobeira, sabe? Eu sei exatamente. Então, eu não repito aquilo ali. Ó, a Leide Doceria chegou, deu uma boa noite, disse que te marcou como inspiração no bolo com flores naturais na aula de quinta-feira. Como é que é? Não entendi. Ela fez um bolo e te marcou com flores naturais como inspiração. Você me marcou? Eu não vi. De repente o seu perfil é fechado? Você me mandou foto? Eu não tô me lembrando, tá? Me desculpa se você me mandou e eu não te respondi. Mas se você tiver o perfil fechado e me marcar, eu não consigo ver. Se você puder, me manda uma foto no direct, que eu adoro ver os bolos de vocês. Eu fico super feliz e eu sempre reposto. Mas se seu perfil for fechado, eu não consigo ver, tá bom? Me fala aí depois. Tenho aqui contribuições. Tá, bora. A Ana Carolina falou que só tá saindo áudio. Tá sem imagem, pessoal? Avisa aí. Marisa falou, nunca deu certo com bicarbonato, deve ser por isso. Pode ser. Por essa substituição, né? Pode ser. Mais algum? Não. Tá. Outro grupo de ingredientes que tem na massa do bolo, aí esse sim você pode mexer se você quiser, você tem um pouco mais de liberdade para mexer, são os ingredientes aromatizadores, que são os ingredientes que dão algum sabor a mais pro bolo. Tem aquele bolo que a gente comia quando era criança, aquele bolo que eu amo, que é o bolo de bolo. Quem nunca comeu bolo de bolo? Que é o bolo de nada, o bolo branco, né? A gente chama de bolo de bolo. Esse bolo, ele não tem nenhum aromatizador. Mas se você pegar uma laranja, eu tô aqui com uma laranja, raspar, se você tiver uma massa de baunilha e tiver, minhas alunas aí, massa de baunilha, raspas de uma laranja inteira, colocar no bolo, tomando cuidado para não raspar a parte branca da laranja. Se você colocar, você tem um bolo de laranja. Porque o que dá sabor de laranja pro bolo de laranja é muito mais a raspa do que as raspas, do que o suco. Você até pode também ter uma receita com suco, mas o que dá mais sabor são as raspas. Mesma coisa limão. Você pode raspar um limão e colocar no bolo. Ah, Raquel, eu peguei uma receita aqui de bolo que leva, por exemplo, eu tenho uma receita de bolo de laranja que leva suco e as raspas. Raquel, eu posso tirar as raspas? Se eu não quiser, pode. Você não vai ter alteração de maciez, você não vai ter alteração de estrutura, você não vai ter alteração de fermentação, você só vai ter alteração de sabor. E aí você pode, tá? O suco de laranja eu poderia tirar? Aí não, porque ele também está no grupo dos líquidos e ele também precisa para dar maciez pro bolo. Você pode botar, por exemplo, nozes picadas dentro do bolo, são aromatizadores. Se você tirar, não há problema nisso. Você pode colocar coco ralado no bolo, que você também vai aromatizar. Essências, pastas saborizantes, baunilha, tudo isso você pode tirar e colocar do bolo sem ter algum problema maior de estrutura de bolo por causa disso.
E já que você falou de problemas de estrutura de bolo, a Ana Paula perguntou o seguinte: boa noite. Boa noite. Como posso estruturar o meu bolo para não desmoronar? Olha, essa pergunta... Isso aí é a pauta de uma live. Essa pergunta eu queria tanto... Como é que é o nome dela? Ana Paula. Ana Paula, um bolo, para não desabar, não desmoronar, existem diversos fatores envolvidos nisso, tá? Eu não tenho como te dar essa resposta aqui... Tão curta, né? Tão curta de pronto, assim. Faça isso que seu bolo não vai desmoronar com certeza absoluta. É um conjunto de coisas que são simples, mas você precisa fazer todas para o seu bolo não desmoronar. Como eu faço para ter acesso a essas informações, Raquel? Se inscreve no nosso Profissão Confeiteira Especialista em Buttercream, que eu falei muito sobre isso lá. Tá? Eu falei sobre estrutura de bolo, mostrei lá como monta um bolo com segurança. Isso é muito importante, tá? A montagem do bolo. Então se inscreve, é só clicar no link que tá na minha bio, ou no Saiba Mais lá no Facebook, ou no nosso grupo secreto lá no Telegram, ou me manda uma mensagem no direct que eu te mando o link para você se inscrever. É um curso online gratuito de 4 dias que eu tô te dando para você assistir. Vai acontecer dos dias de 18 a 21 de maio, sempre às 8 da manhã, mas vai ficar gravado até o domingo, tá? 21 até 23, né? Até o dia 23 de maio, meia-noite, você pode assistir, caso você trabalhe dia de semana e não consiga assistir nos dias de semana. Tá? Então, para você ficar fera, eu indico muito que você assista o nosso evento gratuito que vai começar no dia 18. Beleza? Mais alguém quer falar? Não. Tá. Depois dos ingredientes, esses são os 4 grupos de ingredientes dentro da massa do bolo: estruturais, amaciadores, fermentadores e aromatizadores. São os ingredientes que são divididos. Um pode estar em mais de um grupo, por exemplo, o leite está no grupo 2 ingredientes estruturais e amaciadores, porque ele faz parte dos líquidos, ele também tem gordura e ele também tem proteína, que é o que dá estrutura, tá? Disso tudo, o que você precisa saber é que tudo dentro da massa do bolo daquela receita é importante. Claro, tô levando em consideração que você pegou uma boa receita, que foi um bom criador de receita, que fez essa receita e que balanceou tudinho ali para ficar um bolo perfeito para você. Então, o que você precisa saber é que tudo tem um papel importante ali. Raquel, quero diminuir um pouco a massa desse bolo. Você vai diminuir proporcionalmente todos os ingredientes. Você pode, por exemplo, fazer meia receita. Pegar metade de tudo e fazer. Eu posso dobrar. Tudo você vai dobrar. Essa alteração não há problema. Você pode fazer essa alteração. Por exemplo, eu acho que esse bolo aqui, ele tá sobrando muito. Às vezes a gente, quando corta a tampinha do bolo, às vezes a gente acha assim, nossa, tá sobrando muita massa. Tô cortando, tá sobrando muita massa. Então diminui toda a receita em 10%. Tudo você vai diminuir 10%. Essas alterações você pode fazer e não há problema em estrutura, em maciez, em nada disso. O que você não pode é mudar porque aí você desbalanceia toda a receita, beleza? Entendeu tudinho, meu amor? Entendi. Tá. Olha aqui, ó. Outra pergunta clássica, Leide, participando bastante hoje. Show! Como trabalhar com o Buttercream em Salvador e sem ar-condicionado? Você vai trabalhar igualzinho com o Buttercream em Salvador sem ar-condicionado, que eu trabalho aqui em São Paulo sem ar-condicionado. É igual. O Buttercream, ele é muito bom para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Muitas pessoas pensam que o Buttercream é ruim para o calor porque ele tem manteiga. Só que o Buttercream, ele não é só feito de manteiga. Ele leva um merengue na composição e isso dá muita estrutura para ele. Vocês sabiam que é mais difícil trabalhar com Buttercream no frio do que no calor? É mais difícil. Por quê? Porque no frio, como a manteiga fica dura na geladeira, no frio o Buttercream ele tende a ficar mais poroso e um pouco mais duro. Mas também facílimo de resolver, 5 segundos no micro-ondas, sempre aos poucos, de 5 em 5 segundos no micro-ondas, até ele ficar macio de novo. É assim que se resolve. É muito tranquilo de resolver. No calor, ele fica mais brilhoso e mais bonito até. O que você não pode é pegar um Buttercream e botar embaixo de sol, direto. Isso vai fazer o seu Buttercream derreter. Dentro de um lugar quente, não derrete porque ele tem estrutura para isso, tá bom? Partiu? E, gente, falei pra vocês isso tudo sobre os ingredientes na massa do bolo, é super importante. E eu trouxe aqui também a
a dúvida que vocês têm em relação a dois ingredientes que as confeiteiras compram muito. Eu tenho certeza que você, quando vai na loja de confeitaria ou no mercado, o seu carrinho deve ser metade disso, que é leite condensado e creme de leite. A gente compra muito leite condensado e muito creme de leite. E a gente fica às vezes na dúvida, quando a gente vai comprar, qual a diferença entre os cremes de leite e qual a diferença entre os leites condensados. Porque eles têm diferença, tá? Então eu vou falar aqui pra vocês o que você precisa saber. A diferença entre o leite, primeiro o creme de leite, a diferença entre o creme de leite de caixinha, de latinha ou creme de leite fresco é quanto de gordura cada um deles tem. Cada um deles tem um percentual de gordura ali dentro. O creme de leite fresco, ele é o que tem mais gordura. Ele tem 35% de gordura dentro da composição. E ele é um leite que não tem conservante. Então, porque ele não tem conservante e ele tem muita gordura, ele precisa ficar na geladeira. Então, você só encontra o creme de leite fresco na geladeira do supermercado, tá? E ele é um creme de leite que tem muita gordura. Por ele ter muita gordura, ele vira chantilly. Se a gente bater ele com açúcar, ele vira chantilly. E se você bater ele sem açúcar bastante, ele vira manteiga, tá? Porque ele tem bastante gordura. Se você pegar uma caixinha de creme de leite e bater, não vira manteiga, porque não tem gordura suficiente ali. A caixinha tem 17% de gordura, a lata tem 20% de gordura. Agora vamos pro que o povo quer saber. Raquel, meu Deus do céu, derrubei meu copo, ainda bem que tá vazio. Me empolguei. Agora vamos pro que se empolgou mais que seu primo Thiago, que mandou aqui um qual é, prima? Meu primo Thiago? Salgado RJ. Gente, meu primo, eu falei assim, meu primo Thiago, que eu tenho dois primos Thiago, de duas partes da família, parte de pai e parte de mãe. Thiago, que saudade de você! Um beijo pra você. Obrigada por estar aqui. Depois a gente bate um papo. A sua irmã também vinha nas lives aqui, agora deu uma sumida. Puxa a orelha dela. Mas um beijo pra você. Muita saudade de você. Fala, Raquel. Ele falou qual é, Raquel? Qual é, prima? Ah, qual é, prima? O que eu ia falar, gente? O que eu ia falar? Vamos agora porque o povo quer saber sobre creme de leite. Raquel, beleza. Você me falou já que o creme de leite fresco tem 35%, o de caixinha tem 17% e o de lata tem 20%. Qual é o melhor creme de leite para fazer recheio, que é onde eu uso? O melhor para você fazer recheio, na minha opinião, é o de caixinha. Por quê? Porque apesar dele ter menos gordura do que todos esses três, ele não tem o soro na composição. O de lata, ele vem junto com o soro. E esse soro faz o seu recheio não dar o ponto tão corretamente certo e rápido como o de caixinha dá. Então, é uma questão pessoal, você pode usar os três. O fresco, eu não indico mesmo que você use, porque é muito mais caro. E não precisa ter tanta gordura assim num recheio. Você pode usar ou de lata ou de caixa, você pode escolher. Mas eu prefiro de caixa porque ele não tem o soro na composição. Beleza? Vamos falar então do leite condensado. Qual a diferença entre os tipos de leite condensado? Tem o integral, o semi-desnatado e o desnatado. E de novo, a diferença entre eles vai ser a gordura. O integral tem mais gordura e o desnatado tem menos gordura. Igual o leite de vaca que a gente compra. O integral tem mais gordura e o desnatado tem menos gordura. Para você fazer o recheio, o melhor é você escolher o que tem mais gordura, porque a gordura faz o seu recheio ficar mais brilhoso, mais sedoso, mais gostoso. Então, o melhor leite condensado que tem é o integral. O integral tem em torno de 8% de gordura. Raquel, e o semi-desnatado é ruim? Não, o integral é melhor. Mas o semi-desnatado não é ruim, porque ele tem 6% de gordura, é só um pouquinho a menos. Qual a diferença na hora prática? O que isso traz para você de diferença? O tempo que você vai levar para chegar no ponto. O integral é mais rápido, o semi-desnatado demora um pouquinho mais. Raquel, tem uma promoção incrível aqui no meu mercado, do meu bairro, que o semi-desnatado tá bem mais barato. Pode comprar, porque ele chega no ponto, demora só mais um pouquinho, tá? E fica gostoso igual o integral. Já fiz o teste com diversas marcas e ele fica ele fica muito próximo assim, de sabor. Nem saberia dizer a diferença se eu provar o do semi-desnatado e o do integral, só que o semi-desnatado, na hora da correria do dia a dia, ele demora mais para chegar no ponto, só por isso, tá? E o desnatado, esse eu não indico mesmo para vocês comprarem, porque ele tem 0,4% de gordura. É menos de 1% de gordura, é muito pouquinho. Ele é aguado, ele é muito aguado. Então eu não indico para vocês
o leite condensado desnatado, porque ele não tem percentual de gordura adequado, ele não chega no ponto, ele é muito aguado e eu não indico pra vocês. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Não, meu amor. Por hora não. A Sônia mandando um boa noite. Boa noite. Mandando um boa noite aqui no Face. Boa noite. Isso, o pessoal pensa aí se tem alguma dúvida. Tá, gente, enquanto isso, eu quero falar pra vocês que essa semana inteira vai ter live até sábado. Amanhã, 6h30, amanhã tem 2 lives. 6h30 tem uma live com uma das minhas alunas, ela vai dividir com vocês a trajetória dela até ela conseguir agora trabalhar com bolos, com buttercream, como é que foi o processo dela, ela vai dividir isso com a gente, vai ser muito legal, vai ser amanhã às 18h30, tá? E depois 7h30 a gente também tem uma live falando sobre o buttercream, eu vou falar algumas coisas sobre o buttercream aqui pra vocês, sobre corante, sobre saborização do buttercream e também vou decorar um bolo no final, que eu sei que vocês amam e eu faço tudo que vocês me pedem. Então amanhã eu espero vocês 6h30 e 7h30 para nossa live, espero que vocês possam estar em uma das duas, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever lá no evento, é gratuito e esse evento tem uma novidade que tem grupo no WhatsApp, olha que bacana, gente. A gente está fazendo um grupo no WhatsApp que vai rolar um monte de avisos, vai rolar material. Esse evento tem material complementar, então tem apostila. Olha que legal. As minhas alunas das outras turmas imprimem as apostilas. Eu fico super feliz quando vocês imprimem, anotam tudo. É para ir para esse evento com caderno, porque tem muita informação legal lá para vocês e é tudo gratuito. Então é só se inscrever e participar e não deixe de entrar no grupo do WhatsApp. Depois que você se inscrever, você vai receber o link do grupo do WhatsApp na página de Obrigada. Obrigada, sua inscrição foi efetuada. E aí você vai ter o botão lá para entrar no grupo do WhatsApp e não perder nada desse evento que é gratuito, tá bom? Tá bom, então, meu amor. Então eu vou entrar lá, já que você tá falando. Você já se inscreveu, meu amor? Com toda certeza. O João tá inscrito. O João tá em todas. Tá bom, gente? Então, gente, tô sempre disponível para vocês. Se vocês quiserem conversar comigo, mandar mensagem, dúvidas, perguntas, sugestões, respondam as perguntas que eu coloquei lá nos stories para vocês. Vou ficar super feliz, tá bom? E amanhã a gente se vê 6h30 na nossa live com a Marieta, que é minha aluna, e vai ser super especial essa live com a Marieta. Você é minha aluna e se você é minha aluna, você deve estar pensando assim, como assim? Vai ter uma live com a Marieta, não vai ter comigo? Vai sim, todas as minhas alunas que quiserem fazer live comigo, eu vou fazer. Todas, se todas as minhas alunas quiserem, eu vou fazer. Eu vou marcar uma por uma até 10 anos. Vou marcar uma por uma até todas participarem. Se você quer participar da live, primeiro, eu tô com vergonha. Assiste amanhã a live da Marieta, que eu tenho certeza que você vai adorar e vai querer também participar. Essa é exclusiva para as minhas alunas, tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã e boa noite!